Você já deve ter tentado observar os seus pensamentos, não é mesmo? A maioria das técnicas de autoobservação ou de meditação envolvem a tentativa de observar os pensamentos, sem se envolver com eles, criando uma distância segura entre você e os pensamentos. Você já se perguntou se você não está fazendo isso de maneira errada? Me disseram que eu preciso observar meus óculos, mas eu não consigo ver óculos nenhum. Ele tá na sua cara. Como assim? Não tem nada na minha cara. Tem sim. Seus óculos. Se meus óculos estão na minha cara, por que eu não consigo vê-lo? Pois você está olhando através deles. A proximidade entre os óculos e os meus olhos faz com que seja praticamente impossível de eu perceber a existência deles. Sempre que eu olho para fora, buscando esse tal de óculos, eu não consigo encontrá-lo. Sabe por quê? Porque eu estou usando os óculos para buscar óculos. Os óculos que eu estou buscando são exatamente aqueles óculos que eu uso para buscar. Não importa o quanto eu procure esses óculos, não importa o quanto eu busque, não importa o quanto eu fique movimentando meus olhos e olhando para um lado e para o outro, com um olho só, com um outro olho, com os dois olhos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Enquanto eu estiver vestindo os óculos, por conta da exagerada proximidade entre os óculos e meus olhos, eu não consigo perceber que eu estou olhando através deles. Como então eu percebo os óculos? Fácil. Eu retiro eles e os observo através de uma distância razoável. Agora sim eu consigo observar. Existiam óculos colados na minha cara. Agora sim eu consigo ver. Os óculos pelos quais eu olhava através. Mas tem um problema. Sem os meus óculos, eu não enxergo direito. Eu preciso deles para conseguir enxergar normalmente. Então, eu coloco eles de volta no meu rosto. Agora, se alguém pedir para mim encontrar os meus óculos, está muito mais fácil. Mesmo que agora eles estejam novamente colados no meu rosto, que eles estejam numa distância mínima entre meus olhos e eles, pelo fato de eu ter visto uma única vez que os óculos não é os meus olhos, que eu olho através deles, pelo fato de eu conhecer isso, de eu ter testemunhado isso de maneira direta uma vez, é o suficiente para que da próxima vez que alguém pergunte: cadê seus óculos? Eu diga: estão aqui. Entendeu? Eu só preciso ver os óculos longe de mim uma vez. A partir da primeira identificação, agora eu sei. Eu vejo através de óculos. Eu só preciso identificar essa proximidade entre os óculos e eu uma única vez. Depois disso, tanto faz se eu continuar usando eles. A partir de agora, eu sei. Eu olho através de óculos. Você lembra que eu sempre falo nos meus vídeos sobre dar um passo para trás? Sobre dar um passo para trás, se afastando dessa identificação do eu e dos pensamentos dele? Sobre dar um passo para trás para aquilo que é anterior à mente? Pois é, seria o mesmo que eu segurar os meus óculos e dar um passo para trás e poder observar que eram óculos pelos quais eu olhava. Nós tomamos o irreal como sendo real e o que é real como sendo irreal. E aqui,
depois de toda essa enrolação, eu te trago uma sacada bem legal que eu adquiri ao longo do caminho. Quando eu iniciei minha autoinvestigação, eu soube logo no início que eu precisava observar os meus pensamentos e seguir eles até a fonte. Eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu sabia disso, que eu tinha que observar os meus pensamentos, principalmente o pensamento eu, e seguir ele até a fonte. Eu fiz isso por um bom tempo, e eu tenho certeza que a maioria de vocês fizeram ou ainda fazem esse exercício. E então, eu me recolhia a algum lugar tranquilo, sentava ou deitava numa posição confortável e começava a observar os pensamentos que aparecem, como se fossem nuvens distantes. Eu ia vendo cada pensamento surgir. E todos eles surgiam para um eu. E eu tentava seguir esses pensamentos até o eu e o eu até a sua fonte. Por muito tempo, eu não obtive grandes avanços. Eu não obtive sucesso. Eu tinha alguns lampejos aqui ou outros ali, pequenos insights, pequenas percepções da realidade, mas logo em sequência eu perdia aquilo que eu parecia ter percebido. E então eu notei, eu estava usando óculos para buscar óculos. Quando você, Maria, José, fulano de tal, decide que você vai sentar, deitar, meditar e vai utilizar a sua mente para observar os pensamentos, você está cometendo um erro primário. Maria, José, fulano de tal também são pensamentos. Basicamente, você está usando um pensamento para tentar observar pensamentos posteriores. Você estava confundindo este corpo, essa história, esse personagem, como sendo o autor da busca por conta da proximidade, por conta da falsa identificação provocada por essa mesma proximidade. O mundo existe apenas quando pensamos sobre isso. Histórias de criação são para crianças. Na realidade, o mundo é criado a cada momento. Quando puder, da próxima vez que você tiver uma oportunidade, pode ser logo em seguida desse vídeo, ou a hora que você estiver aí tranquilo ou tranquila. Sente-se numa postura confortável, não encana muito com detalhes técnicos. Se você vai sentar com perna cruzada em postura de lótus, com o pé na cabeça, tanto faz. O importante é manter a coluna ereta. Pode sentar numa cadeira, num sofá, na calçada, onde você quiser. Sente-se numa postura confortável, tenta manter a coluna reta, não encana muito com isso, só deixa o queixo paralelo ao chão, fecha os olhos, e aí a gente começa a tentar observar esses pensamentos. E observa que por conta da repetição, por conta dessa falsa identificação, por conta desse condicionamento de anos, você está acostumado a se colocar desta maneira. Eu, fulano de tal, sentarei numa cadeira, ou seja lá onde for, utilizando o meu corpo, com a minha coluna ereta, meditando. Eu trago a minha consciência para a região da cabeça, acima dos olhos, onde fica minha mente, e então eu começo a observar os pensamentos que acontecem dentro da minha mente. Não é isso que você faz? Não é isso que você fazia? Eu, fulano de tal, portador deste corpo, direciono minha consciência para a minha cabeça, onde tem um cérebro, onde tem a mente, e tento observar estes pensamentos. Existe toda uma identificação geográfica rolando aqui. Mas, você consegue perceber qual que é o problema aqui? Fulano de tal, que tem um corpo, onde acontecem pensamentos dentro de uma cabeça, todos esses são pensamentos. Se você está fazendo isso, você está fazendo a mesma besteira que eu fiz lá no início do vídeo.
utilizando os óculos para buscar os óculos. Só que você está fazendo pior ainda. Quando você cria essa história do fulano de tal, sentado em meditação, blá 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 blá, uísque-sachês, o que você está fazendo é pegar os óculos que já estavam no seu rosto e apertar cada vez mais em direção aos seus olhos. Quanto mais próximo dos olhos, mais difícil de perceber que tem um óculos colado na minha cara. Portanto, a melhor maneira de fazer essa observação, essa autoinvestigação, pelo menos para mim, pelo menos no exemplo que eu estou te dando, pelo menos com a dica que eu estou te trazendo que serviu para mim, é sentar-se numa postura confortável e perceber que existem pensamentos que acontecem em uma mente pensada, dentro de uma cabeça que também é um pensamento, dentro de um corpo que também é um pensamento, sentado em um ambiente que também é um pensamento. Entendeu? Tudo, sem exceções, tudo que pode ser apontado ou nomeado é um pensamento. Tudo é um pensamento. Tudo que pode ser nomeado, apontado ou identificado. O autor da busca em si é um pensamento. O corpo que senta para meditar é um pensamento. Sabe qual que é o maior problema disso? Não tem como a pessoa observar a própria mente e encontrar a fonte desses pensamentos. Pois a fonte é anterior à pessoa. Seria como se os meus óculos tentassem encontrar os meus olhos. Os meus óculos não podem encontrar os meus olhos, porque os meus olhos são anteriores ao óculos. Sem óculos, eu enxergo embaçado. Com óculos, eu enxergo nitidamente. Mas eu enxergo não por conta dos óculos. Eu enxergo por conta dos meus olhos. Os óculos trazem à vida um mundo identificável. Sem os óculos, ainda enxergo, mas não enxergo um mundo. Com óculos, continuo enxergando, mas dessa vez existe um mundo. É a mesma coisa com a mente, com os pensamentos. O problema é que a gente inicia achando que é uma pessoa que vai utilizar a cabeça, onde existe um cérebro, para observar os pensamentos. O problema é que a pessoa é um óculos. Ela é um dos principais pensamentos, se não o primeiro pensamento. Quando a gente olha de acordo com a concepção dessa pessoa ser o ego. Então você primeiro veste a pessoa, coloca outras coisas em cima dela, então você imagina, pensa numa pessoa, e dentro do pensamento pessoa, você coloca o pensamento corpo, dentro do pensamento corpo, você coloca o pensamento cabeça, dentro do pensamento cabeça, você coloca o pensamento cérebro, dentro do pensamento cérebro, você coloca pensamentos. E aí você imagina que agora você vai conseguir identificar esses pensamentos. Mas você não está percebendo que a pessoa era o pensamento raiz. Ela também era um pensamento. A gente parte do falso pressuposto de que existe uma pessoa dotada de um corpo, dotada de um cérebro e de uma mente que vai identificar alguma coisa, sendo que ela, por si só, já é falsa. Fazendo isso, assumindo que existe uma pessoa com um corpo que vai observar os pensamentos, você está colocando a carroça na frente dos burros. Seu nome, seu corpo, sua cabeça, seu cérebro, sua mente, os pensamentos, todos esses são apenas ideias. Se você quer
de verdade observar os pensamentos, você precisa dar um passo para trás e observar o pai dos pensamentos, o pensador. Para estar consciente do ser, você precisa recuperar a consciência da mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais em sua jornada espiritual. Então, da próxima vez que você se propor a observar os pensamentos, a buscar a fonte da sensação de eu, sente-se numa postura confortável. E ao invés de fazer a besteira de pular direto para a mente do pensador, comece a observar o pensador. Ele é uma ideia. Aquele que pensou em observar os pensamentos em si é um pensamento. Dê um passo para trás na observação. Observe o corpo que decidiu sentar e meditar. Não traga o pensamento para a mente. Não tente utilizar o pensamento pessoa dentro do pensamento corpo, dentro do pensamento mente, dentro dos pensamentos para observar os pensamentos. Observe a raiz dos pensamentos, a ideia de que existe uma pessoa que pensa. Esse é o pai dos pensamentos. Perceba que você não é o pensador, mas sim você está sendo pensado. Pensar cria uma imagem mental de você, que acredita erroneamente ser verdadeira. Você, então, se identifica com essa falsa autoimagem e anexa todas as suas emoções a ela. Tentar utilizar uma suposta pessoa dentro de um suposto corpo, dentro de um suposto crânio e um suposto cérebro, onde acontecem supostos pensamentos, para acordar para a fonte de todos esses pensamentos, faz tanto sentido quanto tentar sair de um ambiente entrando nele. Faz tanto sentido quanto entrar para fora. Quando você quer sair de um recinto, você usa a porta de entrada em direção ao lado de fora. Utilizar o pensador e o seu corpo e a sua mente para tentar encontrar a raiz de tudo isso é como abrir portas e mais portas para dentro, tentando finalmente chegar lá fora. Não faz sentido. É isso mesmo. Não faz o mínimo sentido.